Começando aqui, mais um podcast sem vírgula, depois do carnaval, Elião. Eu não sei quando vai... Maravilhoso o carnaval. Não, foi incrível, foi incrível. Fui parar na ambulância. Porra, já queimou a largada? Fui parar na ambulância. Mas assim, foi incrível. Conhecemos a Isa, maravilhosa. O Hélio tirou uma foto, abraçou. Muito legal. Ela abraçou ele. Muito bacana. O Hélio conheceu o Marcelo Falcão. Nossa, incrível. Foi épico, foi histórico. Vai fazer corte tudo, né? Vou fazer corte. Nossa, foi momentos incríveis que eu nunca pensei que eu poderia estar com o Marcelo Falcão do meu lado e um cara que me atendeu muito bem, sem demagogia. Foi muito rápido, porque ele estava para entrar já no show lá do Ibirapuera, mas foi muito bacana e vai ficar na mente. Cara, uma situação, cara, imagine você, um cara que você escuta já há mais de 30 anos, você vê na televisão, assim, por isso que eu falo, assim, situações, o que você fala, o que você presencia, muda vidas. Isso que eu falo para os convidados, para a gente aqui, muda vidas. Mas muito bacana. E foi no bloco da Latinha Mix, eles foram no bloco da 89, o primeiro bloco da 89. Primeiro bloco da 89. Mano, foi incrível, eu cantei muito, ó. Badawi do CPM 22. De Ferreiro do NX0, Egípcio do Tijuana, Mamonas Assino Legado e Luana Camará, que eu fiquei apaixonado, que aquela mina canta demais. É impressionante como ela canta. É doido. Então foi incrível, obrigado Marcelo, da Brand Truck, por dar essa oportunidade. Muito obrigado, Marcelo. Estar cobrindo lá. Demolidor, o melhor trio elétrico do Brasil. Foi dias inesquecíveis. Foi. Ô Hélio, eu tava pensando um negócio antes de começar. Dia 19, eu não sei quando vai esse vídeo, nós vamos numa feira. Vamos numa feira. Uma feira de farmácia, farmacologia, essas coisas. Já estava tudo marcado. E o que tem na feira? O que tem na feira? Assim, que te chama a atenção, que você bate o olho assim, nossa. Max Viril. Também. Mas não era isso que eu ia falar. O que eu vejo na feira? Stand. Ah, verdade. Aqueles stand bonito, sabe? Aquele stand bonito. Tipo assim, você já quer comprar o produto, já quer conhecer o produto pelo stand. Isso. E com quem eu tenho uma empresa, eu quero montar um stand, eu quero ter uma cenografia para minha empresa. Quem eu procuro? Quem eu procuro, Marcelo? Quem eu procuro? Quem eu procuro? W-Mix. Isso, Aonde a W-Mix, aqui no Brasil e no Paraguai. No Paraguai, lá no Foz do Iguaçu. Tá pensando em stand, pensando em cenografia. W-Mix. É isso aí. Agora erra um pouquinho aí. Fala do Max Viril. E também nessa feira farmacêutica, que vai ser realizada no dia 19 de março, não poderíamos deixar de falar. A Max Viril estará nessa feira. Por que ela estará nessa feira? Porque ela vai estar iniciando... Calma, acabei de falar. Tá vendo? Eu pensei que eu erro sempre. Porque ela vai lançar um produto nas farmácias. Ela vai... Ela ou não é? Mais ou menos. Ué, você me informou errado ou eu falar errado agora? Não. Agora a Max Viril vai estar na farmácia. Não vai lançar um produto para farmácia. Agora a Max Viril, ela é só vendida aqui no site, no telefone, tá. Agora agora é na farmácia também. Max Pharma, agora na farmácia. Procurou Max Viril, você quer dar aquela potencializada no seu humor, no seu dia a dia, na correria, na hora do coito. Porque o coito foi ótimo. Max Viril. Max Viril Power 40, Max Viril Supreme. Assim, dá o silencio aqui. Doutor, porque isso aqui ajuda na hora do... E aqui, caso você tenha falha na sua memória, silencie a falta de memória. Natural. Isso. Silencie, isso aí. Beijo, Roberto. Esse é natural, é isso? Isso, natural. Depois, Max Viril natural. Max Viril, tudo é natural, tudo é 100%. Chama o convidado que eu vou pegar os outros negócios para ele ver. Estamos aqui hoje com um advogado sobre alguns assuntos que eu tenho muitas dúvidas. É o doutor, ele atua na área civil, da família, criptomoeda e o mercado de bitcoins, certo? Caramba, você estudou! O Marcelo pensa que, eu tomo silencia. Eu sou um homem preparado porque também eu tomo Max Viril Supreme. Ah, cara! É verdade? Sim, é verdade. Seja bem-vindo, doutor Tassiano Ferrante. Caramba, boa noite. Tudo, mano. Eu tomei silencia, obrigado. Imagina. Seja vocês pelo convite. Imagina. Agradeço ao público, boa noite para o público sem vírgula.
E tô aqui para tentar de alguma forma esclarecer, né? Não sei tudo, mas Não. Fique à vontade, doutor. Aqui o senhor está em casa, como todos os nossos amigos que participam do nosso podcast Sem Vírgula. Obrigado mais uma vez. Já vou começando pela pergunta. Não, espera. Não, Antes de você fazer a pergunta, mais. eu vou falar. A Max Viril, certo. ela tem esse suplemento aqui que é de pastilha, que é novo no mercado. Mas é de pastilha, sabor. Já foi, tomaram um já. É que aqui às vezes quando fica. Aqui acontece de vez em algumas quando. coisas antes. Antes e depois. Às vezes. Eu já tô com 47 anos, eu vou começar a tomar também. Então, Ótimo, tem a Max doutor. Viril, tem o Power 40, que é 40 a mais, e também trabalha com E tem essa linha outros, ó. maravilhosa aqui, ó. Fenugrego, Magnésio é muito bom. Né? magnésio. Tem magnésio. Então, e é empresa aqui onde tu tá. Tá, É legal. aqui em cima. Legal. Ah, isso aí é Isso aqui é bom. bom, doutor. Isso aqui é bom. O que é isso daí? O que foi que tá dando risada? Eu tô apresentando a assim. É o Max Viril, Certo. que tem o que o senhor pode ter uma ardência no momento e pode ter um prolongador de prazer. Certo. Mas depois eu te explico isso aqui. Ah, tá bom. Mas se você vende negócios aqui que te provoca ardência, ninguém vai comprar. Você quer que seja mais específico? Não é ardência. Você quer Ele que eu te faça dá uma uma demonstração? sensação Ah, de geladinho. geladinho é ardência. Ah, então tá bom. Tá Eu bom. não compraria. Vai, faz sua pergunta aí. Primeiro, obrigado, doutor, por ter Obrigado, vindo. doutor. Obrigado a O vocês. mundo tá caindo aí fora, mas mesmo assim ele É. chegou aqui. Gente fina, ele chegou aqui todo tímido, assim, nós estávamos Meio conversando nos tímido, bastidores. Gente Já fina. conversamos um pouquinho, É. já deu uma descontraída. Isso aí. Sim, já entramos no clima. Já era. E doutor, onde o senhor começou e por que a advocacia? Era um sonho do meu pai. Meu pai já faleceu, né? Eu comecei a fazer faculdade de administração, eu sou do interior de Tatuí, eu comecei a fazer faculdade em Tapetininga, de administração de empresas. E sempre foi um sonho do meu pai ser Caramba. advogado, e ele não conseguiu fazer faculdade. E eu também, na faculdade de administração, eu tinha algumas matérias de direito. Você, quando faz o primeiro ano, você tem direito trabalhista, tem direito constitucional, tem algumas bases da administração que você tem o direito. E eu gostei das matérias e aí eu resolvi realmente fazer direito pelo meu pai e também por mim. Legal, cara, legal. E aí eu decidi e vim para São Paulo. Aí vim para São Paulo e estou até hoje aqui, desde os 18 anos, Tatuí ou São Paulo? em São Paulo. Não, o senhor prefere Tatuí ou São Paulo? Prefiro São Paulo. São Paulo é onde tudo acontece também. né? No A interior, oportunidade. eu não sei o que acontece, às vezes o governo não permite a entrada de empresas. Lá, eu não sei realmente o que acontece. Tem algumas cidades que infelizmente não crescem. Essa Tatuí foi uma que não cresceu em relação a empresas, porque para ter serviços você tem a necessidade de ingressar em empresas. E eu vejo que em algumas cidades, infelizmente, tem essa disputa de não deixar empresas entrarem na cidade. Mas será que Caramba. é medo de mudar ou manter o monopólio? Sei lá. Acho que é manter o monopólio. Monopólio, né? Acredito que sim. E isso é ruim para a população, menos emprego, você acaba fazendo serviços que não é da tua área, né? Muita gente que se forma acaba não trabalhando na área porque não tem campo. Não tem campo, vem para São Paulo ou para Aí outra vem para cidade. São Paulo ou para outra cidade maior para poder atuar. O Hélio na apresentação falou. Eu não sabia disso. Você Do tá de quê? parabéns, do Bitcoin. Eu não sabia. O senhor se especializou. Na verdade, não tem uma especialização. Eu conheci diversas pessoas que caíram em golpes de Bitcoin, né? Tem muito golpes. Inclusive, eu fiz matéria para a Rede Record. Tinha uma empresa chamada Unic, que era do Rio Grande do Sul. Era uma empresa que movimentou bilhões e deu golpe. Na verdade, essas empresas são pirâmides financeiras. Então, quem vai entrando vai tendo aquele lucro. O lucro era de 3 meses, você ganhava 100% do que você colocava, né? Impossível. Caramba. 100%. 100%. É o que eles vendiam, né? É o que eles vendiam. Então, essas pessoas que estavam, eles tinham, né, o iniciante tinha esses valores, mas aqueles que foram entrando depois não tiveram retorno. E teve muita gente aí que era gente humilde, que conversou comigo,
que vendeu o carro, que recebeu a rescisão do trabalho. Chegou gente até que vendeu casa. Me ligou até gente da Espanha, diversos países eles atuaram, né? E aí eu comecei nesse ramo. Aí eu peguei outras diversas empresas também que caíram em golpes, porque geralmente caem em pirâmide financeira. Ou eles fazem de forma de Bitcoin, ou eles fazem de forma... Tem diversas... mascarado de diversas formas. Esse esquema de pirâmide, que até uma... Eu lembro que tinha uma época que na internet você não podia falar pirâmide. Que nem a própria Rinode mesmo processou um monte de gente na internet falando que a Rinode é pirâmide. Mas realmente a pirâmide ainda existe. Sim, existe. Existe, mas só é camuflada, né? Camuflada de algumas formas. Teve outros golpes que era com venda de carro. Que eles falavam que eles vendiam o carro e passava toda aquela rentabilidade. A pessoa fala, você coloca tal valor e você vai tomar, mas é impossível. Não, mas a gente tem uma venda de carro que a gente ganha em cima e tal, mas também era pirâmide. Então ele é mascarado, né? Ou por venda de algum produto, ou realmente por agiotagem, sei lá, tem um monte de situação. Mas vem cá, agora surge uma dúvida aqui. Eu entrei numa pirâmide sem saber. Certo. Eu sou leigo. Sou leigo. Alguém chegou, me ofereceu um retorno de 100%, 200%. Mas para entrar nessa pirâmide, né? Que tá camuflada, Bitcoin. Certo. Eu dou minha casa, faço isso, tudo e tal. É fácil eu recuperar isso? É difícil. Por exemplo, de 20 clientes eu consegui de uns 10. Porque de alguns casos tem até bancos envolvidos. Banco? Banco envolvido. Tá. E eu coloquei esses bancos no polo passivo também, e através desses bancos eu consegui um retorno de alguns clientes. Que nem eu falei, teve bastante clientes, não que pedreiro seja uma profissão, sim. mas a gente vê que a pessoa humilde é um trabalho difícil para ele ganhar o dinheiro. Inclusive, quando se fechou a Unic, eles fizeram um baixo-assinado. Ele falou, doutor, eu deixei de trabalhar com coisa pesada e fui com investimento tendo retorno. Então eles fizeram um abaixo-assinado para uma empresa que era golpista para voltar. Caramba! Para eles ficou fácil, entre aspas, né? Chamava gente, quanto mais gente você chama, você ganha porcentagem, além do valor que você também coloca, você tem um retorno, né? E eles tinham a captação e eles tiveram ameaças depois das pessoas, porque eles também não sabiam, né? Que era. Sim. E eu pensei que você até fazer uma pergunta para mim. A partir do momento que você entra numa pirâmide financeira, se você sabe, você está cometendo um crime junto? Boa. Você está cometendo um crime junto? Se você sabe, sim. Acho que sim. Se você sabe, sim. Se você não sabe, você não está cometendo o crime, né? Existem alguns juízes que até uma forma de discriminação falou, como é que você entra numa aplicação dessa, não imaginando que é uma pirâmide financeira, né? Porque você, como um homem com conhecimento mínimo, você teria que ter conhecimento que não existe uma rentabilidade dessa. Eu acho que é meio difícil, porque, tipo assim, por mais que você fala assim, duvide que a pessoa não sabe que é uma pirâmide, hoje a gente vê mulheres aí perdendo casa, perdendo tudo para um Brad Pitt que não existe. Um valor que não existe. Tipo, é que a gente mexe com sonho, né? Quando você mexe com sonho, você vê que desde as pessoas mais instruídas, desde o mais leigo. Já vi gente caindo em golpe da mala, que você vai buscar uma mala no aeroporto, que a pessoa é lá dos países que estão foragidos, e se você depositar um valor para ele, você consegue pegar a mala. Eu vi gente caindo assim, que era uma pessoa super instruída. Esse eu nunca vi. Nisso. A pessoa chegou a me pedir dinheiro, doutor, a pessoa só de mais R$1.000. Eu falei, deixa eu só te falar uma coisa. Nossa. Isso é um golpe que você caiu. Pera aí, doutor, vocês estão entendendo. Eu vi uma reportagem mais ou menos assim. Certo. Assim, não sei se a palavra é assim, como que eu vou falar? É uma pessoa que vai lá e pega uma mercadoria ilícita, mas ela foi contratada por alguma pessoa, vai no aeroporto, pega essa mala, o que tenha dentro da mala, não sei. Aí a Polícia Federal já está só de olho, pelas câmeras que
que o aeroporto é um Big Brother. Não só um Big Brother, acho que tudo hoje em dia, né? Sim. Assim, tem pessoas que falam assim, não vai acontecer nada comigo, não sei o quê. Você que pensa. Você que pensa que não vai acontecer nada. Você está sendo vigiado a todo momento. Então, né? Qualquer coisa. E a pessoa pega essa mala. A Polícia Federal pega o cara. Esse cara tá condizente com o erro. Sim. E ele vai preso. Vai preso. E aí Deus sabe o que tem na mala. Sim. Esse é uma forma... É isso que o senhor... sim. Eu quis dizer uma outra situação de golpe mesmo, dessa pessoa achar que dentro da mala tem dinheiro, tem joias... Aí chegar não tem nem mala. Às vezes até tem a mala. E tem, a pessoa às vezes pagou um valor tão alto que antes que nem o peso argentino, né, estava bem baixo, ele imaginava que tinha ouro, não sei o que lá, às vezes era um monte de peso ou papel que não dava mesmo, nada, que não valia nada e ele pagou um valor muito alto. Então era esse golpe da mala. Entendi. Mas isso também existe, que a gente conhece desses golpes de droga e você pegar a mala e você não saber o que tem, mas você ali está condizente, às vezes até está ganhando dinheiro. Tem muitas coisas que no Brasil que infelizmente o brasileiro tenta de alguma forma ser esperto e sempre. A polícia já sabe. Vou abrir uma empresa, posso colocar no seu nome? Vou te dar 2, 3 mil reais por mês. Você aceita? Aceito. Logicamente, sem fazer nada. A polícia já pergunta, abriu o nome. Você ganhava um dinheiro? Ganhava. Você participou do crime. É um crime isso, né? Cara. É um crime. Então, o brasileiro, assim, ele até supostamente é ingênuo, ele não sabe do que está acontecendo, mas hoje você sonegar imposto da cadeia, né? Você não pagar FGTS, você não pagar os direitos de um trabalhador que você fala que está pagando, né, para o governo, não paga e segura o dinheiro. Então, isso daí é crime, né? ICMS, falta de pagamento é crime da cadeia. Então, você vai, sem saber, cometendo um crime. Caramba. E o senhor me falou da pirâmide, eu não sabia que era crime, que da cadeia. Sim, é crime. Isso que eu falo, porque tem muita coisa explícito. Tem eu não lembro o nome da empresa, mas que era um garçom lá do Rio de Janeiro, ele abriu uma empresa de Bitcoin, ele foi preso, ele estava preso, eu não sei se ele já saiu, mas ele foi preso. Esse da empresa Unic também foi preso, na pandemia eles estavam presos. Caramba, cadeia, é estelionato, né? Assim, Apropriação indébita, estelionato. É que assim, às vezes são dois mundos, né? Aqui a advocacia. Mais roupa? Eu acho não, tenho certeza que evoluiu muito com os nossos tempos. Sim. Antigamente você não ouvia nada de Bitcoin envolvido com a advocacia, pirâmide virtual. Né? É impressionante como a advocacia também, pelo que eu estou entendendo, tem que se desenvolver para chegar nesse nível. Assim, porque quando eu trabalhei numa época nesse meio jurídico e tal, mas assim, nunca pensei que ia chegar com a questão de internet, Bitcoin. E assim, eu achei interessante que eu li alguma coisa a respeito. Falei, caramba, Bitcoin, pirâmide, né? Como tem especialidade para descobrir isso, para desvendar isso? Sim. Existe bastante cursos hoje, né? Que nem eu tenho pós-graduação, mas não chega a ser uma pós-graduação. Você faz cursos, você não pode parar de estudar, sempre tem que estar estudando, né? Sim. Tem o direito, por exemplo, é uma que você tem que estar estudando. Mesmo depois que veio os processos digitais, muitos advogados antigos que não sabiam nem mexer com o computador. Sim, isso com certeza. Sofreram muito. A gente tem que se adaptando, né? O advogado precisa se adaptando, estudando, fazendo cursos. Hoje o advogado ele tem necessidade. Eu estou aqui até para aparecer. A gente está no mundo digital. Sim, claro. A gente está no mundo digital. Antes eram poucos advogados que apareciam, né? Fazendo podcast, aparecendo na televisão, esclarecendo algumas dúvidas. A gente está no mundo digital. E hoje a gente contrata empresas para divulgar o nosso trabalho. Lógico que tem, né, a OAB, que ela vê de que forma que você está fazendo isso. Precisa ser não pode ser uma coisa escandalosa. No jornal, a gente faz uma propaganda, mas dentro da ética, né? É até isso que eu ia perguntar. Já não é o primeiro advogado que vem, eu também tenho um amigo advogado. Vocês não podem... A gente pode fazer propaganda, por exemplo... Mas tem que passar pelo filtro para a OAB, né? Não precisa passar pelo filtro. Não? Na verdade, eles vão ver depois. Se alguém denunciar que você, por exemplo, colocou no jornal,
Advocacia, vendendo um serviço, você não pode vender um serviço. O que você pode fazer é esclarecer. Eu estou aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas. Eu não posso chegar aqui e falar, ó, se você quer contratar um advogado para isso, meu telefone é tal. Você só pode vir... não pode se autopromover. Não pode. Você pode esclarecer algumas dúvidas. Legal. Entendi. Doutor, uma pergunta que a gente conversou antes de iniciar aqui o podcast que me deixou intrigado. Você tá ruim hoje, hein? Hoje eu tô ruim. Bom, quando que eu não tô ruim? É a chuva. É a chuva. Assim, a advocacia tem um tempo de vida, ela vai acabar. Boa. Com o advento da inteligência artificial, trabalha muito mais essa questão com a gente. Como que... Porque o Marcelo te levantou, eu não me vejo assim, sem ter um advogado. Assim, você tem alguma questão com a justiça, seja lá qual for, eu vou contratar um advogado. Uhum. Agora, o senhor falou assim, que o senhor se referiu, mas eu queria que o senhor colocasse melhor essa forma. A advocacia vai acabar com os tempos, com a tecnologia, com a IA? Como que é isso? Como a gente conversou antes, o que eu falei, por exemplo, antigamente, eu sou... Em 1996 já estava na faculdade, me formei em 2001. Eu fui estagiário durante 5 anos. Hoje não existe estagiário mais. Verdade. Mas como? Não existe estagiário mais. Mas não é importante você... Não existe. Faz muito tempo que eu não estou nesse meio... Acabou o estagiário faz muito tempo, não tem necessidade mais de estagiário. Antes, quando eu era estagiário, eu vivia em fóruns, na rua, olhando processos. Hoje, com a era digital, saímos novamente, não necessitamos mais de ter um estagiário na rua. Hoje não temos mais a necessidade. Hoje, com a internet, com os processos digitais, extinguiu, não existe estagiário mais de direito. Acabou. Então eu vou contar uma historinha para o senhor e para o Marcelo. Eu sou da época do processo de papel. Físico. O senhor conhece o Tribunal de Alçada Civil? Sim. Lá na João Mendes. Sim. E eu tinha que levar os processos Um lá para carrinho. Xavier de Toledo. Levava num carrinho. A gente andava com os carrinhos. Levava num carrinho. Agora, a gente levava montanhas de processo. O senhor... Pegava fila no João Mendes para fazer protocolos que demorava cerca de 1 hora. Se você fosse numa sexta-feira, que o fórum fechava às 19, acho que ainda fecha. Mas a gente não vai, eu até nem sei o horário que fecha, porque eu não vou em fórum mais. Não tem necessidade. Você pode fazer um protocolo valendo para o dia até 11h59, 23h59. Da noite? Da noite que vale. Tem juízes que estão dando sentenças de madrugada. Não. Tem advogado que está fazendo prazos de madrugada. Por quê? Porque hoje é permitido, 24 horas ligado o sistema. 24 horas o sistema ligado. Mas você precisa obedecer somente o prazo. Se o prazo, por exemplo, acaba... Hoje é dia 12, né? Dia 12, você tem que fazer até 23h59. Você pode fazer o protocolo. Então, assim, o que eu digo em relação, vamos lá, de acabar a profissão, porque como acabou o estagiário, que nem eu falei que hoje tem um processo digital, hoje com a IA, né, inteligência artificial, vai diminuir muito. Os advogados. Pode ser que não seja extinta, né, a profissão, o advogado, mas vai diminuir, não vai ter necessidade de tanto advogado mais. Hoje em dia a gente tem minha OB 196, 196 mil, eu acho que está praticamente 600 mil. A OAB em estado de São Paulo. Então é muita gente, só o estado de São Paulo, estou dizendo, né? É muitos advogados, 600 mil advogados. E vai, eu acho que com a inteligência artificial, como eu disse, estava dizendo anteriormente, ajuda você muito, né? Em pesquisas que você faz. Como a gente disse também, precisa, logicamente, que essas pesquisas precisam ser verificadas, né? Que você alimente essas... Mesmo as sentenças do juiz, a gente vê que eles estão utilizando a inteligência artificial. Então, eu acredito que, assim, vai acabar. Não sei se é próximo, quantos anos a gente está falando, em 20 anos, não sei se é tudo isso, mas eu acredito que vai diminuir muito a profissão do advogado. O trabalho do advogado foi reduzindo? Você acha que foi reduzindo? Foi reduzindo. O trabalho de advogado, inclusive na área trabalhista. Quando houve a mudança em 2015 da CLT, diminuiu muito o trabalho de advogado, porque antes a gente pedia tudo que
podia pedir mais alguma coisa. Hoje em dia, como tem a sucumbência, a verba sucumbencial para outra parte também, então aquilo que você ganha, supostamente a outra parte teria que pagar. Então, se aquele autor ele tem algum bem, ele tem condições financeiras, ele tem que pagar um advogado. Se ele entrou pedindo 300 mil reais e a ação ficou só em 20 mil reais, ele tem que pagar 280 mil, 10% de 280 mil. Supostamente ele tem que pagar 28 mil para o advogado da reclamada. Se ele tem bens, ele paga. Se ele não tem bens, fica suspenso pelo prazo de 5 anos. Se você localizar bens, você pode executar. Por isso que diminuiu muitas ações, né? Até para entrar com ações hoje em dia tem aquela cautela para não ter essa verba sucumbencial, que quem paga é a outra parte quando perde. Então, é interessante. Eu trabalhava num... Eu falo o nome? Do quê? Não, numa instituição. Eu trabalhava numa instituição Isso fica mais bonito. hospitalar. É. Eu trabalhava no hospital. Infantil. Tá falando Menino Jesus logo. Eu trabalhava no Menino Jesus. Meu advogado tá aqui, tô brincando. Eu não tenho esse hábito de sair, processar a empresa. Já trabalhei, já perdi muito. Eu não tenho esse hábito. Tem muita gente que faz até na maldade mesmo. Eu acredito que eu terminei aqui meu ciclo, vou embora. Se a empresa ferrou comigo, não sei o que lá, eu tô seguindo, não posso... Eu sei que também o pensamento não é tão certo assim, mas é o meu estilo. E eu vi muita gente, algumas pessoas específicas, eu não vou citar o nome, que saiu de lá do hospital, colocou o hospital no pau, falou, não, eu tive bursite, eu tive rinite, eu tive sinusite, tive tudo. Mano, fez o escarcéu, falou um monte de coisa e ainda saiu devendo advogado ainda, porque perdeu e ainda saiu devendo advogado. E eu não sabia que isso acontecia. Eu não sabia. Sim, acontece. E, inclusive, pelo que você falou, a gente tem prazos, né? Por exemplo, você saiu de uma empresa, você tem 2 anos para entrar com a ação trabalhista, a gente está falando de justiça do trabalho, tá? Se você não entrar no período de 2 anos, você perde o direito, não pode entrar. E, inclusive, tem advogado que entra, você acaba perdendo também da sucumbência. Você tem que ficar ligado nesse prazo. E nesse prazo de 2 anos, você pode pedir os últimos 5. Se você deixou passar 1 ano e entrou no segundo, você só pode pedir os últimos 4. Se você entrou no segundo ano, quase vencendo, só pode pedir os últimos 3. Tem tudo isso. E em relação ao que você explicou de doenças, existe, né, um laudo que é feito, uma perícia médica. Se for constatado que realmente não existem essas doenças, e geralmente as pessoas pedem valores altos, porque aí ela pede pensão. E quando pede pensão, que nem eu tive uma ação agora de um cliente de Campo Limpo Paulista, não vou citar o nome, mas é de Campo Limpo Paulista, que era uma ação de 400 e poucos mil reais. Deu todo negativo, né, as doenças, ele fez acordo comigo, acabei fazendo acordo de 18 mil reais. A ação era de 400 mil reais. Caramba! Então, existiam essas ações milionárias. Hoje em dia, existe uma cautela maior do advogado. A gente precisa explicar para o cliente, precisa saber se realmente existe aquela doença, como é que é. A gente precisa fazer. O advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Ele faz uma análise, a princípio, né, para ver se realmente aquela ação é cabível daquela forma ou não. Mas também não é todos advogados, né, que pensa assim, porque o pessoal, o advogado, assim, dependendo do profissional, visa mais o dinheiro, né? Infelizmente existe advogado que faz isso, mas é errado, porque lá na frente vai sobrar para o cliente dele. Por isso que você precisa informar, precisa falar os riscos. Às vezes você até fala dos riscos, ele quer mesmo assim. Aí você faz ele assinar, inclusive, a petição junto com você. Tem cliente que eu faço assinar a petição junto comigo. Fora a procuração, eu faço assinar a petição. Porque você explica, você diz que aquele caminho não é o correto, tudo que ele quer pedir não é devido, na minha concepção, mas às vezes ele quer pedir e você pede, só que você faz ele assinar a petição junto, porque na verdade a petição é o que o advogado diz, supostamente. Tanto que quando você vai numa audiência, o que o cliente diz em audiência tem mais valor do que você colocou na petição. Caramba! O que o cliente diz em audiência tem mais valor do que está na petição. Mano, você sabia que eu já participei assim de uma audiência por causa de divórcio? Esse negócio é muito ruim, cara. Eu também. É muito ruim. Não por mim, mas é que uma pessoa que estava trabalhando, aí quis abrir uma ação, tive que falar, não, mas é uma situação ruim. É ruim, cara. Você tá ali na frente do advogado, juiz, a outra parte ali.
E sei lá, eu acho muito bizarro isso. Eu com audiências, é que nem eu disse, né? Sempre dá um friozinho na barriga. A gente fala, você está acostumado. É isso que eu ia falar. Eu já fiz sustentações orais no Justiça Federal, Caramba. no TJ. Eu já tenho 20 anos, mais de 20 anos de profissão. Já fiz diversas audiências, mas dá um frio na barriga. Eu até gosto que a gente... quando dá esse friozinho, dá uma emoção. Quando você, que nem eu falei que eu participei de algo, dá um friozinho na barriga, né? Hoje também eu estava um pouco nervoso antes de entrar, mas assim, isso é do ser humano, sim, né? Normal, né? É normal. É o desconhecido, né? É o desconhecido e eu sou um pouco metódico. Eu gosto de ter lista de tudo. A minha esposa fala, você tem lista de tudo? Eu falei, tenho. Ih, doutor, você foi no lugar errado, hein? Só de lista eu tenho mais ou menos, eu tenho lista digital, a gente até trabalhava às vezes com lousa para ficar olhando nos prazos, porque advogado trabalha com prazo. Se você não fez naquele dia, não precisa fazer mais. Infelizmente é assim. Ele tem o prazo de 15 dias úteis, hoje é útil, não é que mudou o sistema de prazo. Antes não era útil, mas hoje é útil. E você precisa contar, passou daquele dia de uma defesa, Não adianta nem que nem correr eu disse atrás. da prescrição de 2 anos, se você entrar, você vai perder uma ação. Então, hoje em dia, eu sou metódico e tento fazer as pessoas ficarem metódicas como eu. Você acaba fazendo essas coisas. A minha esposa, ela reclama. Ela ia sair de férias, eu fiz uma lista para ela do que ela deveria fazer. Ela pegou, rasgou na minha frente. Porque eu sou um cara metódico, né? Pô, é férias, mano. É férias. Foi o que ela falou, é minhas férias. Já não faz é isso sua. pra tudo. Para tudo, para viagem. Eu tento fazer um esquema de tudo, de o que a gente vai fazer. Eu faço toda a minha lista, né? Mas minha esposa sempre rasga. Eu sempre perco, né? A gente vai contratar o senhor. Pra quê? A gente vai rasgar também. Não, mas falando isso aí, você já viu a minha mesa de trabalho? Que mesa? Lá de casa. Você trabalha? Ai, Deus. Chama meu advogado. Eu tenho um blocão branco assim, que eu vou até tirar foto. É tudo anotado, ó. Liga pro Hélio, liga pro Hélio, liga pro Hélio, liga pro Hélio. Não, nem ligar pro Hélio, é trabalho, porque você enche meu saco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Das áreas, das ramificações. Olha, falei bonito. Nossa, das agora ramificações. parece um advogado. Viu? É que, Chique. dependendo do convidado, a gente Chique. tenta chegar nele. Agora eu esqueci a pergunta. Dependendo do a ramificação da advocacia, qual é a que dá mais trabalho? Assim. Depende. A justiça do trabalho, por exemplo, eu acho que ela é fácil e difícil ao mesmo tempo. Por quê? Porque para você fazer ação é fácil, em audiência você precisa ter raciocínio muito rápido. Por quê? Porque você vai estar ouvindo, por exemplo, o reclamante que entrou com a ação, a testemunha. Você precisa raciocinar em cima daquilo que eles falaram para você montar. Que nem você falou, aqui a gente não tem nenhumas perguntas prontas. Você leva perguntas prontas, só que em audiência vão surgindo novas provas, novos assuntos. Sim. Então lá você sai muito disso. Lá você precisa raciocinar muito rápido. Lá para você contraditar uma testemunha tem o prazo que eu falei, por exemplo, ele se qualifica, você contradita, que é o quê? Você fala, eu não quero que ouça essa testemunha, porque ele é amigo íntimo amigo íntimo, quando eu digo, é amigos próximo, que saem próximo, que sai em bares, frequenta a casa. E se você deixou, um segundo, o juiz começou a falar, você não pode mais contraditar. É um segundo que passou. Então tem muito isso. Então, a gente falando de dificuldade, tem esse raciocínio, né? Criminal, eu gosto da área, mas eu não gosto de atuar por causa das pessoas, que é muito complicado, não por causa a cobrança, né? Por exemplo, eu já fui ajudar algumas pessoas, não gosto de fazer, mas sei, né? Quando você sai, é que nem o médico, você sai um médico, um advogado genérico que sabe, né? Você entende da área criminal, só que ele me ligava, por exemplo, uma mãe no Natal, falando, doutor, o meu filho tá preso, o senhor tá com a sua família? Sim, tô com a minha família. Então ela queria me cobrar. Nossa, que eu não soltei o filho dela e eu estava com a minha família, por exemplo. Então essas cobranças são complicadas, né? Dizendo em rentabilidade de ser, por exemplo, eu acho que a área tributária é uma área bem rentável, né? É uma área que dá mais dinheiro, assim, se você dizer, porque você mexe com impostos, são mais altos, traz uma rentabilidade maior. Criminal também, a gente conhece, dependendo dos casos, né? Mas é uma área que eu não gosto de atuar, sei até atuar, mas não gosto. Eu faço essa área que eu disse da família, né? Faço a área
trabalhista e tô dormindo sossegado. Aproveitando essa parte criminal, tem um familiar meu, eu não vou citar o nome e também não vou citar o que ele fez. Não sei se depois eu falo por fora aqui. Ele tá preso. Certo. Ele tá preso. O pai desse meu familiar, eu não posso nem falar a proximidade. As pessoas são muito humildes. Humilde. Mora num lugar também no interior de São Paulo, onde eu fui recentemente. E ele tá preso por um negócio que ele cometeu, bababá. O pai dessa pessoa foi visitar ele, não sei o que lá, tudo e tal, e viu que o chinelo dele tava zoado, tava rasgado. E o pai falou assim, não, pega meu chinelo, filho, meu chinelo tá melhor. O moleque tomou mais 1 ano de cadeia. E acho que ficou na solitária. Como se fosse solitária. Eu não sei se é solitária. Mais 1 ano de cadeia por causa da troca. Aí eu fiquei a mesma coisa assim com você. Mas o que tem a ver? Mas só que se você for parar pra pensar direitinho, ele não sabia, coitado do familiar, não sabia. Mas só que eles falaram assim que pode ter droga, pode ter uma coisa assim, que eles abrem o chinelo, colocam droga, colocam um monte de coisa assim. Se for entendeu? Dessa forma, né? Aí o coitado não sabia, ele viu o filho com o chinelo tudo zoado. Não, filho, pega o do pai. Aí quando saiu, os caras já olharam e falaram, você tá fazendo esse chinelo aí? Não sei o que lá, não. Daí ele falou, não, eu deixei meu chinelo com meu filho, não sei o que lá, bibibi. Pá, mais um ano. Ele tava perto de sair. Precisa analisar, logicamente, caso a caso. Mas existem coisas muito que a gente pode dizer até dolorosas, assim, você pensando como pai. Tem mães que colocam drogas no filho, né, para poder entrar na cadeia. Tem algumas coisas, elas colocam dentro delas. Tem umas coisas bem feias assim que acontecem realmente. Eu não sei do caso que você falou, mas precisa ser analisado. Mas eles têm, sim, eles são reprimidos. Se eles maltratarem um advogado que vai visitar ali, se eles receberem realmente alguma droga, sim, aumenta a pena. Por exemplo, telefone, droga, tudo isso aumenta a pena. Tudo que acontece ali, se estiver próximo para sair, realmente vai ser um outro crime. Mesmo que você esteja preso, é crime também. Você receber droga, né? Você cometer outro crime e realmente não pode. Não, e o pior é que eles rasgaram o chinelo todinho, não acharam nada. Foi só uma pessoa inocente do interior, uma pessoa que trabalha... Quis ajudar o filho, né? Quis ajudar e... Puta, ele ficou muito mal. Imagino, né? Aí eles foram atrás de advogado e tudo, assim, não sei o que lá. E, doutor, ainda existe aquela maquininha de protocolar a petição? Não existe mais. Que saudade, hein? Não existe mais. Ficava lá 40, uma hora. Aquela maquininha existia tanto lá embaixo do cartório, por exemplo, que a gente está falando do João Mendes, que a gente pegava uma pilha gigantesca, e tanto nos cartórios, né? Que você mesmo, nesse cartório que é dentro do fórum, você poderia fazer, se você despachasse com o juiz, ou dependendo da petição que você fizesse, se tivesse uma certa urgência, eles faziam para você dentro do cartório. Porque agora, como o senhor falou, até as 23h59 pode fazer toda a documentação, entrar, né? Se o prazo vence naquele dia, por exemplo, vence no dia 12, você tem até 23h59 para fazer aquele prazo do dia 12, que seria hoje, por exemplo. Logicamente, se for outro dia para frente, você tem 24 horas para você fazer o prazo ali. O sistema funciona 24 horas. Ele sai, às vezes, do ar, e quando sai do ar, o prazo suspende e depois volta a contar novamente. Isso que eu ia falar. Porque trabalhar com internet, sabe como que é, né? O prazo suspende, eles colocam na internet que aquele dia ficou... E mesmo que comece a oscilar muito o sistema, eles também suspendem o prazo. Então não existe mais o processo físico? Ou existe? Um ou outro existe ainda, só que eles estão digitalizando todo. Eles contrataram empresas para digitalizar esses processos que são físicos para transformá-los em digitais. Eles não começam digitalmente, que nem hoje a gente começa um processo, desde 2015, a gente começa um processo de forma digital. Aqueles que não são digitais estão sendo transformados. Meu Deus, eu sou do tempo ainda, doutor, que eu pegava um processo... E a capa estava muito... E eu fazia uma nova capa
Para sustentar. Para sustentar. E assim, às vezes o processo não era vários volumes e aquele... Nossa, incrível, né? Tem processos de 40, 50 anos, processos que demoraram muito tempo e eles ficam com as folhas bem antigas. Até para você folhear o processo, tem que ter cuidado. Até a digitalização deles fazer, eles ter cuidado para aquilo não se perder. E antes tinha muita história, né? Porque antes, o que acontece? Hoje em dia, todos os documentos que você pega, você coloca ele em PDF de forma digital. Sim. Antes você colocava, por exemplo, o que você... tinha muito cheque antes, né? Sim, tinha muito cheque. Lógico. Você tinha que colocar o cheque original no processo. Nossa. Aquilo é uma prova do que você tinha um crédito. Existiam muitas histórias e realmente acontecia. Tinha advogado que comia, por exemplo, o cheque. Que estava lá, você tirava a prova. Se você não tem o cheque, você não tem o documento. Comia? Comia. Comia. Aquilo é o documento. Tanto que, por exemplo, se você entra hoje com uma cobrança de um cheque, tem juiz que pede para você depositar em juízo o cheque original. Você leva o cheque original e ele fica lá em cartório, numa pastinha. Que é para provar que realmente você tem aquele crédito. Porque aquele crédito, aquele cheque vale como um crédito. É uma cédula, né? Que você pode executar. Cheque, nota promissória, tudo isso aí são cédulas que você pode cobrar, só que você tem que tê-las, né? Uhum. Por quê? Porque é uma tradição você entregar o documento. Se você vem, por exemplo, eu sou teu credor de R$5.000 de um cheque. Quando você me paga, você quer o quê? O cheque. Cheque de volta. É. Se eu te dei o cheque de volta, só que eu não tenho mais o crédito. Eu posso ter um xerox do cheque e vou cobrá-lo. Não é válido. Eu vou cobrá-lo. Não é válido. Então, é válido só quando você tem o cheque original. Se você não tem original, você não pode cobrar. Você falou de duas coisas que eu acho que está extinta, né? Que é o cheque e a promissória. Nota promissória, não, tem gente que usa. Eu tenho cheque, não uso mais, mas eu tenho folhas de cheque, eu posso pegar sério? folhas Mas de nem cheque. usa mais. Não uso mais, é muito porque difícil. Acho que o mercado nem aceita mais. Mas, por exemplo, eu tenho de cliente que ele me passou, por exemplo, 12 cheques para fazer uma ação dele. Todo dia, por exemplo, 15 eu desconto um cheque. Ainda existe isso? Existe. Caramba, que bizarro. Existe. Caramba. Existe. Eu não sei nem mais preencher cheque, mas não sei. Não, Existe. cheque- Existe. Tem muita gente que não quer receber porque é dos cheques sem fundos, né? Você acaba... hoje em dia o dinheiro é digital também, que nem a gente está falando, né? Sim. Pix, é muito rápido você receber ali, deixar agendado para você, cartão de crédito, né? E tudo no celular. Tudo Não, ali. hoje é- E para você contestar um cartão de crédito, eu já contestei uma compra, você demora um tempo, eles vão averiguar se aquela mercadoria realmente não foi entregue ou não. Então é uma segurança, né, para quem está vendendo, vender com cartão. Porque tem uma segurança de recebimento. Se a pessoa contestar, ela tem que estar com a prova que realmente você não entregou, que aquele serviço é fraudado, né? Então, pro vendedor, hoje em dia, é uma segurança o cartão. É mais fácil também, Mais né? fácil, Tipo assim, sim. porque é tudo Prático, muito mais. dá pra Mas ser eu acho que rastreado. também tem muito isso que eu estou dizendo, da segurança. Porque os cheques, eu mesmo na pandemia, tinha um monte de cheque. Um monte. Sério? Um monte. Caramba. Foram muitos cheques assustados. O cliente me ligava e Olha. avisava. Eu estou assustando porque realmente eu não tenho condições. Eu nem tinha como brigar com o cliente. Falar, eu não tenho comida em casa, eu não tenho como pagar. Foi realmente, para todo mundo foi difícil na pandemia. Foi. E para mim também foi difícil. Graças a Deus a minha esposa que trabalhava no SESI me ajudou. Mas para todo mundo que tinha uma renda e de repente aquela renda foi para zero. Nossa, você vê como que é fora do nosso contexto, como atingiu todo mundo, né? Sim, de uma todas forma as classes. que eles não saem de casa, mas assim, a minha renda, que era, graças a Deus que eu mantinha a minha casa, que era alta, eu fui para zero. Meu Aí Deus. a gente vai para a escola, por exemplo, que os filhos tinham lá, pagavam um certo valor, foi a 50% ou até menos. Financiamento que eu tinha de banco, a gente fez acordos para prolongar, para jogar para frente as parcelas. Os bancos estavam fazendo... Muita gente foi flexível. Infelizmente, teve que ter essa flexibilidade para todos, né? Até imobiliária. Tinha locação de casa que eles seguravam. Deram até isenção para algumas pessoas. Teve muito isso. E você nem podia tirar a pessoa na pandemia. Teve uma lei que você não podia despejar na pandemia. Caramba, que legal.
E como essa condição de direito aconteceu na pandemia? Assim, os advogados se readequaram? Como que foi isso? Porque aqui no podcast já falamos da pandemia, Sim. que atingiu vários setores, mas agora me tocou assim... Tá, tudo porque realmente é mais na condição da internet, virtual, mas como que foi essa colocação no direito? As audiências, como que foi essa... Ficou tudo suspenso, não teve audiência, teve movimentação de processo, o sistema funcionou, só que ficou tudo parado. Ninguém tinha dinheiro para entrar com ação, ninguém tinha dinheiro, ninguém ia procurar nada, porque a rua estava parada, não acontecia nenhum tipo de negócio. Para o direito funcionar, precisa existir negócio, precisa ter relação entre pessoas. Precisa alguns ter sido lesionado ou não. E ficou parado, né? Todo o sistema financeiro ficou parado, tudo ficou parado. Então, assim, aqueles processos que já existiam, eles andaram, mas é aquilo que eu disse, uma renda que a pessoa tinha, que era geralmente que sustentava a casa, foi para zero, porque infelizmente não andou. Não teve mais clientes. E aí o que foi surgindo foi muito divórcio. Foi onde eu comecei a ter rentabilidade. Como eu disse, os divórcios, foi até acho que fora, né, do ar, hoje em dia muito você faz em cartório extrajudicial. Então muita gente que era casado começaram a se divorciar e começaram a me procurar. Pessoas que me conheciam, doutor, quero me divorciar. Eu fazia os divórcios em cartório. Aí começou a movimentar de novo. Fiz muitos divórcios. Na pandemia, então, aumentou essa condição? Muito. Divórcio muito. Mas por quê, doutor? Porque Ficar o dia inteiro com a mulher. as pessoas ficavam muito longe da família, muito longe da esposa. E depois começaram a ficar 24 horas. Nós mesmos vimos, quem é casado, não sei se vocês são casados ou não, a gente ficou 24 horas com a esposa. O casamento é uma sociedade, assim, é um sócio. Encheu o saco, é isso? Você acaba não concordando com tudo, Sim, né? Claro. E você 24 horas, é difícil você concordar em tudo. Existe realmente as brigas. E aqueles casamentos que já estavam desgastados ou que realmente só eram supostamente por filhos, por status. Por status alguma coisa, foram desfeitos. Porque eu imagino que seja isso, tipo assim, quando você é casado e você ou sua esposa trabalha, você tem os escapes na rua, no trabalho, não sei o que lá, você chega, tá cansado, vão dormir, não sei o que lá. Agora imagine 24 horas. Eu adoraria ficar 24 horas com a Camila. Beijo, Camila. Meti o louco. Pegadinha do malandro. Doutor, e eu tava vendo recentemente não, faz uns... Acho que foi ano passado, que aumentou muito o processo do pessoal da área de enfermagem procurando advogado pelo Covid. Certo. Porque, tipo assim, foi uma doença nova. Sim. Eu falo a gente porque na época eu trabalhei no Covid. A gente estava ali na linha de frente. A gente eu peguei 3 vezes o Covid, mas só que eu não tive nenhuma sequela, essas coisas assim. E tem muita gente hoje que tá entrando na ação e estão brigando muito por causa do Covid. Sim. Você já pegou alguma coisa assim? Não, eu não peguei nenhum caso, mas eu posso fazer uma pequena explicação. Por favor. Com a pandemia, com a exposição, eu acredito que não houve muito máscara, não teve equipamentos para que essas pessoas da saúde não ficassem expostos à doença. Então, quem estava na linha de frente ali, que pegaram essas doenças, sim, eles têm direito a reclamar. Como eu disse, né, a gente falou, vai ter perícia, logicamente, para constatar quais foram as lesões, né, que ocasionaram, se eles ficaram realmente expostos, eles podem reclamar, sim, essas doenças por terem ficado expostos sem ter equipamento. Sem ter equipamento. Porque a gente sabe, não tinha pra gente, a gente sabe que minha esposa estava falando, acho que falou ontem até, que eu acho que fez 1 ano, não sei se foi ontem que fez 1 ano, não, desculpa, 5 anos. Ontem, acho que fez 5 anos, e a gente estava lembrando que a gente teve que usar máscara e comprar máscara de pano, porque teve uma época que acabou. Sim, eu não lembro tinha mais disso. população. Inclusive disso. Também nos hospitais. Nos hospitais. Hospital. Até hoje em dia, infelizmente, os hospitais públicos, eles usam avental para entrar no mesmo quarto, que não pode. Não Cada pode. avental
Tem que ser para cada paciente. Paciente. Luva. A luva é cada paciente, Sim. vai ter que ter uma luva. Máscaras, né? Você precisa. Sim. Então, todo equipamento que você vai entrar naquele quarto vai ter o contato com aquele paciente. Tem que ter a troca. Você precisa ter a troca. Mas, infelizmente, não tem. Eles compram do próprio bolso, às vezes. Eles já vêm falar comigo que eles compram do próprio bolso porque o governo não fornece. Agora, já o hospital público acaba... privado, acaba até tendo, Sim, né? sim. Porque você paga o plano de saúde, eles acaba tendo. Não é nenhuma... mas eu tive com a minha mãe um tempo, né? No hospital, minha mãe ficou internada bastante tempo, e esses enfermeiros que trabalhavam no hospital, que era de Tatuí, era um hospital muito bom da Unimed, não sei se posso falar, mas pode sim, falando, e eles trabalhavam também no público. Uhum. Eles me confessavam que realmente lá não tinha. E até não falei, mas o que acontece? Acaba transmitindo as doenças. Sim. Por isso que eles pegam, a gente fala, a gente não quer ficar no hospital. Por que você não quer ficar no hospital? Porque você vai pegar outras doenças pelo contato. Porque daquele quarto, aquele que não tinha aquela doença, ele vai adquirir aquela doença. Ele vai adquirir aquela doença contaminação porque cruzada, né? Contaminação cruzada. Por isso que você fala que você não quer ser internado, que você vai pegar outras doenças. É por esse contrato. É esse contato que você tem, infelizmente, com essa pessoa que não lavou a mão, ou que muita gente não dá tempo para lavar a mão, ou não dá tempo para trocar uma emergência. É muita coisa que acontece. Quando você começa a ter contato, você vê que a coisa é bem complicada. Agora, vem cá. Ó. Vamos voltar. Pandemia. Eu, como funcionário da área da saúde, eu não posso recusar o tratamento para, vamos lá no caso, criança. Eu não posso negligenciar. A criança precisa de uma punção, a criança chegou convulsionando, enfim, N motivos. Se eu faço, não vou tocar na criança, não sei o que lá, eu posso ser processado e me lascar. Mas se eu falar, eu não posso tocar na criança, como já aconteceu no hospital, e teve uma briga da bexiga, diz aí, depois eu te falo quem foi, fora do ar. A pessoa fala assim, eu não vou tocar na criança porque eu não tenho EPI, não tenho luva, não tenho máscara, não tenho nada. Nossa, a pessoa tomou uma advertência, eu nem sei se foi mandado embora, nem sei se tomou um processo. E nesse caso, tipo assim, o paciente chega de um jeito, você não tem o EPI, você pode exercer o direito de não atender porque o hospital não está te dando as condições para atender? Infelizmente, não. Existem algumas profissões que você é obrigado a prestar aquele serviço. Policial, mesmo sim, policial. Por isso na folga, essas coisas. Policial, enfermeiros, médicos, da área da saúde, é que você está lidando com vidas. Uhum. Por exemplo, se você se negar, você pode, aquela pessoa que está ali, a gente não sabe qual é a situação, ela pode vir a óbito. Uhum. Então tem algumas profissões que elas não podem se negar. Eu, como advogado, por exemplo, posso me negar a fazer um serviço. Certo. Dependendo da profissão que você está, você pode. Mas essa área da profissão, essa área da prestação da segurança pública, não pode. Cara, por isso que você não vê greve, não vê essas coisas assim que... Não pode. Infelizmente, o policial não pode nem fazer greve. E nem enfermeiro também. Se lascou. É engraçado, né? É engraçado. É porque trata de vida, não, né? Sim, trata sim, de segurança. Imagine todos os policiais parando. O Brasil ia ser virar dominado, o caos. né? Fácil, né? Fácil. Teve um caso lá na minha rua que eu cheguei do hospital uma noite e a pessoa estava esperando a minha porta. E essa pessoa tinha uma mãe que estava adoentada tal, e não queria ir no hospital. Não queria pegar fila, não sei, bom, enfim. E ela queria que eu desse uma medicação para dor. Sim. Para essa mãe dessa pessoa. Eu me liguei. Porque assim, não estamos num ambiente hospitalar, né? Não tem um médico para prescrever o que eu devo fazer. E eu fui xingado. E sabe o que ela falou assim? Você está negando o bem-estar da minha mãe. Tá bom? É diferente. É diferente. É diferente. Mas o senhor vê aonde que sim, chega essa condição? O ser assim, humano... Você quer fazer o certo? Sim. Você quer fazer o certo, eu não estou me negando. Mas se você aplica uma injeção na pessoa sem uma prescrição médica,
e acontece alguma coisa para essa pessoa, quem que vai responder? Sim, é um crime, é uma lesão, dependendo de o que vai acontecer com essa pessoa. Vai acontecer a paralisação de uma perna, a paralisação de um braço, vai a óbito. Então você vai responder ou de forma dolosa ou de forma culposa. Exatamente. Dolosamente, se você agiu de forma a prejudicar aquela pessoa, aplicou uma ingestão que você queria realmente provocar uma lesão num braço, numa perna, ou levar a óbito. Culposamente, se você tentasse ajudar. É um crime da mesma forma, porque você não pode prescrever, né? Está fora do ambiente, Sim. Você não é o médico, você não pode prescrever, só que você não estava querendo prejudicar. Então você ia responder por algum crime, dependendo do que acontecesse com a pessoa. Mas não ia ter o mesmo peso, né? Mas você vê também que Sim, isso ninguém mostra. Não, ninguém mostra. Isso ninguém mostra, não. Que assim, a enfermagem tem muito que melhorar. Eu faço parte desse meio, mas também nós temos tem algumas situações que a gente está entre a vida e a morte. Sim. Eu não posso me negar, por exemplo, se uma pessoa passa mal no metrô e eu de branco, passar reto. Sim. De forma alguma. Nem tenho sangue para isso, tá? Mas agora, uma pessoa que você vê que a enfermagem é muito desvalorizada no Brasil. Mais uma vez, tem que melhorar muito. Mas nós não somos uma classe unida. Não, infelizmente. Tem muitas profissões que não são unidas. Assim. O enfermeiro, tem alguns, que nem eu falei, eu fiquei bastante tempo no hospital com a minha mãe, a gente conhece, acaba conhecendo, acaba simpatizando com alguns, mas são trabalhadores, eles trabalham muito. A gente vê mesmo no hospital que a minha mãe estava, que era privado, são muitas pessoas, muitos banhos, muitos medicamentos, 24 horas. Não, assim, eu não tenho nada para reclamar. Logicamente que de todas as profissões que a gente pode falar, tem um funcionário, tem aquele prestador ruim. Todo lugar. Todo lugar tem. Mas assim, eu só tenho assim, agradecer a todos os enfermeiros. É uma profissão nobre, eu acho que muito nobre, que não é reconhecida, que a gente conhece que um monte de profissão que é nobre não é reconhecida, de professor. O professor deveria também ganhar muito, ser reconhecido. Outra classe que deveria ganhar muito, ser valorizada no Brasil. Valorizado, principalmente os professores de ensino, esses ensinos para crianças, né, menores, devia ser muito valorizado, né? Mas, infelizmente, tanto professor, enfermeiro, a gente vê que são profissões nobres que, infelizmente, não... Referente à enfermagem, eu posso lhe garantir, doutor, que nós trabalhamos pra caramba. Trabalha verdade. bastante. Você sabe, assim, eu sempre falo aqui no podcast, se estiver reclamando, passa uma noite no hospital. Não, é complicado, é difícil. Bom, o senhor teve a mãe do senhor. E referente aos professores, é uma profissão que eu tenho certeza que deveria ser muito valorizada. Sim, muito valorizada. E ganhar muito bem. Sim. Mas uma coisa que eu fico indignado nos dias de hoje, doutor, que o professor não tem voz ativa na classe. Mais. Antes não tinha, não tem uma voz ativa na classe. Por quê? Porque se você, logicamente, veja bem, de uma maneira polida, assim, mas hoje em dia a nossa sociedade acho que não está preparada. Nem os nossos adolescentes. Porque se o professor falar alguma coisa para o adolescente, o pai vai lá brigar. O mínimo ele vai responder. Sim. E o máximo pode ter causas piores ainda, que o senhor sabe quais são. Verdade. Sim. Hoje em dia, a gente vê muita coisa pecuinha, do pai, da mãe. Hoje em dia, o professor não pode mais chamar a atenção de um aluno que está, de alguma forma, praticando algum tipo de eu ia até falar homofobia não, mas mas também tem. Sim, também tem homofobia também tem gordofobia, tem um monte de Tem. situação, mas na verdade não pode chamar nenhum tipo de atenção, simplesmente porque fez alguma coisa, que o pai vai lá, por que você brigou com o meu filho, porque você chamou a atenção do meu filho, o meu filho não dormiu, o meu filho não sei o quê. Então qualquer coisa que o professor faça hoje em dia, não pode. E tem retaliação, se você for em escola pública, os alunos, a minha irmã chegou a dar aula para criancinha, 6, 7, 8 anos, eles batem no professor. Meu Deus. Eles batem no professor. Eles furam o pneu do professor. Então, é muito difícil. 7 anos? Não sei se... mas os de 7 anos, eles batem no professor, céu. chuta a canela. Então, assim, é desgastante para o professor. E os pais, hoje em dia, eles acabam protegendo muito o filho.
Hoje em dia, a gente protege muito, né? Que nem eu falo pra minha esposa que eu, com 7 anos, eu ia na escola sozinha. Logicamente que era interior, né? Era interior, mas eu ia sozinho, eu fazia meu café da manhã. Meus pais não precisavam levantar para eu ir para a escola. Eu mesmo levantava e fazia meu café da manhã e ia para a escola. Hoje em dia, eu tenho um filho de 7, um de 10 e tenho um maior até. Mas esse filho de 7 anos, a gente acaba não deixando fazer nada. Isso que é complicado. A gente acaba não deixando nada. Se você comparar com o que você fazia e o que você deixa seu filho fazer hoje, você também é culpado, né? Não, esses dias, pra você ver como que os nossos filhos estão... principalmente o mais novo, o Oliver. Eu tenho um moleque de 6 anos. Assim, eu tô sentado no sofá, ele tá sentado assistindo televisão lá do outro canto. Falei, pai, quero um suco. Falei, vai lá pegar, não quero mais não. É assim, as crianças estão mal acostumadas hoje. E a gente fez isso. E é culpa nossa. Hoje, pela manhã, eu tava num lugar, eu só ouvindo no elevador. Olha só, que uma situação que o filho tava no lugar, e acho que estava chovendo, e ligou para a mãe, né? E a mãe contando isso no elevador. Eu assim, mãe, eu tô cansado, dá para você chamar um Uber? Assim, aí ele falou assim, não, mas tá chovendo e tal. Assim, tá muito longe, mas não sei o quê. Assim, aí ela explicando, né, que na nossa época não tinha isso e tal. Só que ela falou, eu chamei Uber. Ai, cara. A gente acaba cedendo, né? E a nossa culpa é essa. Nossos pais, antigamente, eu lembro muito bem, meu pai falava, não brigue na escola. Se você brigar e você apanhar, você vai apanhar do amigo e vai apanhar em casa ainda. Hoje em dia, se você brigar na escola, o seu pai vai lá para bater no aluno, para bater no pai, bater no seriquém. Antes não, o meu pai me batia. Não, o meu pai me batia porque eu briguei na escola e se eu apanhasse do olho, eu ia apanhar 2 vezes. Não, meu pai nunca falou isso. Meu pai nunca chegou a falar isso pra mim, não. Mas minha mãe já era bicha louca. Minha mãe era doidona. Doutor, assim, em poucas palavras, assim, depois de tudo isso que nós comentamos aqui, que é um assunto que é evidente. Esse pessoal que está vindo agora. Essa geração nova. Sim. O senhor tem como, assim, fazer um resumo? O que o senhor acha dessa geração? Não falando bem, o que o senhor... Porque o futuro. Será que eles estão preparados para problemas, para resolução de casos, para dificuldades? O senhor que é do direito? Sim. O que o senhor acha disso? Eu tenho alguns, até convivência de alguns exemplos. Eles têm as partes que são ruins e partes boas. Eu gosto de trabalhar, eu trabalho muito. Eu gosto de trabalhar. Se eu ficar sem trabalho, eu fico até chateado. O que acontece? Não é que eles não gostam de trabalhar, eles gostam de fazer o necessário somente hoje em dia e usa para frente também. Só que eles são muito inteligentes. Verdade. São muito inteligentes. Sem dúvida. Eles são muito inteligentes. Só que eles não gostam de receber ordens. Não gostam de receber ordens. Não ligam para bens materiais, não ligam para carro, para casa, para família, para ter filhos. Então, assim, eu acho que uma parte, e eles ganham aquele dinheiro para viver aquele momento. Eles não querem, por exemplo, pensar... Eu, desde 15, 16, 17 anos, eu sempre tive na minha cabeça ter uma família, ter filho. São, assim, pensamentos, vamos dizer, de pobre. Valores, né? De valores, mas vamos dizer que seja de pobres. De ter uma casa, de ter um carro, de viajar. Hoje em dia, por exemplo, essa geração e a futura, ela pensa no quê? Ganhei hoje R$5.000, vou gastar, vou viajar. Não preciso de pensar da minha aposentadoria, o que vai acontecer. Então, assim, eles aproveitam muito. E a gente deixa, hoje em dia, por exemplo, estou falando sobre mim, que eu deixei muito de fazer coisas e trabalhei já na pandemia mesmo. Apesar de não ter muito trabalho, mas eu pegava, como eu falei, eu sou muito metódico. Eu começo certa hora e paro de trabalhar certa hora. E hoje em dia eu faço isso ainda. Mesmo que eu não tenha nenhum tipo de patrão, eu não trabalho por nenhuma empresa fixo, né? Eu tenho algumas empresas que eu trabalho, presto serviço, mas eu tento fazer. Entrar às 9 e sair às 18, 8 às 17, manter um padrão de horário.
Eles não gostam de ter padrão de horário. Se tiver alguma dificuldade de trabalhar num sábado, domingo, não vão trabalhar, vão negar de trabalhar. Vai ser complicado. Mas, como eu disse, é uma balança e a gente tem muita coisa para aprender com eles. Sim, eles têm um bastante. raciocínio rápido. Essa área digital, para eles são muito bons Isso é verdade. nessa área. Eles aproveitam muito a vida. E a gente trabalha bastante, como eu disse. A gente tem que ponderar ali isso também. Mas é complicado, eles não têm projetos. Eu falo até por uma experiência, eu escrevi um livro, eu sempre tive projeto na minha vida, sempre vivi de projeto. E até aprendi com uma pessoa hoje em dia, em todos os setores da sua vida, você precisa ter projeto. Com a sua esposa, no seu trabalho, em qualquer setor. O projeto te dá vontade de viver. Legal. Se você não tem projeto, você não tem vontade de viver. A tua esposa, ela tem projetos, a gente vê mesmo aí pessoas aí da mídia que ela fala, como é que aquela pessoa não está mais com aquela? Não sei, ela é bonito, aquela é bonita. Porque não tem projeto de vida. Aquela pessoa tem um monte de projeto, ela quer estar lá em cima e aquela pessoa está estagnada. Ou para baixo ou naquele setor e não quer subir. Então, assim, tem um monte de pessoas que fazem métodos de projetos, né? Eu tive o meu que eu acho que está dando certo, eu gosto de escrever em papel. Legal, legal. Eu gosto de escrever em papel. Eu escrevo e olho todos os dias meus projetos. Tanto para a minha vida e tanto para o meu trabalho, para a minha família, do que eu quero, o que eu não quero. Então eu acredito muito nisso, de energia, de força de pensamento. E inclusive, assim, para mim, tudo que eu projeto pode não acontecer naquele ano, acontece no outro, mas você fica projetando e você vai alcançando aquelas suas metas. Eu gosto de escrever e olhar. Legal. Eu gosto de escrever e olhar todo dia para aquilo que eu projetei. Eu quero alcançar tal coisa. Ou no relacionamento, quero ser um homem melhor. Para os meus filhos, eu quero ser um pai melhor. E você olhar todo dia. Para academia, eu quero tentar fazer isso. E você olhar todo dia. Eu quero comprar e sempre especificar. Eu quero comprar um carro X. Mas especificar o carro X, a cor do carro, o modelo do carro, o ano do carro. Isso fica na sua mente. E você projeta e você consegue. Bacana. Você projeta e você consegue. Isso eu coloco isso no meu livro. Eu acho que assim, eu sempre tive esse pensamento e eu acho legal isso. E qual é o nome do livro do senhor? Eu fiz com alguns autores, né? Meu nome mesmo, Tassiano Ferrante é o nome do meu livro, tá? Ai, cara, legal. Coloquei meu nome mesmo no... Bacana. Legal. Mas eu conto essas histórias de projetos. Eu acho que em todo mundo tem que ter o seu projeto. Porque senão você acaba depois não tendo aquela vontade de relacionamento que nem eu disse, né? A tua esposa, ela vê um projeto de uma viagem simples. Porque às vezes a sua capacidade financeira é uma e de outra é outra. É tudo. Mas você fazer uma viagem para um lugar aqui próximo, aquilo tudo, para o teu relacionamento é gostoso. Sim. O que me fez sair do hospital foi um projeto. Sim. Foi o projeto sem vírgula. Sim, não, legal. Aqui, estou participando, que nem eu disse, pela primeira vez. Estou gostando bastante e quero ser chamado novamente. Opa! Já está chamado. Aproveitando. Mas, por favor. Então, nós vamos ter uma grande novidade aqui a partir da próxima semana. Certo. Nós vamos ter nós vamos ter nosso espaço, nosso café. Nós vamos ter moído na hora. Enquanto a gente está conversando, o Hélio vai lá, vai moer o café pra gente. Moer o café pro convidado. E o senhor está convidado para uma eu gosto de um café. Próxima entrevista. Quem não gosta? Aqui, Com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Novidades. Sem açúcar, também tomo sem açúcar. Já não dá para confiar. Sem açúcar. Sem açúcar? Eu tomo sem açúcar. Para saúde, realmente, eu sei que a da área de saúde precisa saber disso. Já foi. Já foi. Já foi. Mas assim, o café sem açúcar, até você sente o gosto mais do café e até para saúde, né? Tudo que você não coloca açúcar, a minha médica disse, tudo que é branco, você sai fora. Eita. Sal. Putz, açúcar. O que tá me afundando é você. Sal. Açúcar. Sou eu. Farinha branca. Que é branco? Tudo que é branco não é bom. Sabia. Sem preconceito. Não, agora tudo bem. Agora estou explicado. Eu vou chamar outra pessoa, mano. Como que é o nome do convidado lá que eu vou chamar pra vir? Seu amigo lá, o que... Vou chamar o Anderson para ser o host aqui. Tá bom. É melhor. É melhor que dá mais sorte.
Deixa eu te fazer uma pergunta, estamos indo para os finalmente. Certo. Você tem escritório? Pode divulgar Sim, escritório? eu tenho escritório aqui no Tatuapé. Certo, Tá. mas não pode É, divulgar. Assim, né, que eu não posso, tenho aqui, perto do Hospital Municipal do Tatuapé, Certo. mas na verdade não divulgo realmente, até por causa da OAB, Tudo bem. mas é aqui no Tatuapé e estou à Beleza. disposição para esclarecimentos. Tá ok. Redes sociais? Aquela câmera lá, doutor. O senhor fica à vontade. Aqui, ó. O senhor fica à vontade. Redes sociais, telefone para contato. Fica à vontade que... Número do Pix? Número do Pix. Fique à vontade. Tá, meu site é meu nome, é tassianoferrante.com.br. Meu telefone é 11 99472 2844. Muito obrigado por ter isso. me chamado hoje. Foi bom, doutor? Foi muito Primeiro bom. podcast? Primeiro podcast. Ficou tranquilo? Fiquei Ficou tranquilo. Você viu que a nossa conversa não fica... Não é Restrita, maçante, né? A gente... Não fica Foi pra várias restrita a um áreas. assunto só. Duro que você pode cair numa fria aí de quê? você não sabe falar do que se trata. Não. A gente não sabe de tudo, né? Não, sim, claro. não. Ninguém não. sabe de Mas é tudo. por isso que assim, a gente vai indo. Se você tá falando, começa a falar no assunto, a gente já sabe que você entende um pouquinho, a gente vai conduzindo. vai indo. né? Ninguém sabe de tudo. Não. Eu gosto de ler bastante, eu leio. Legal. Isso que eu falei de projeto também, até de leitura. Sim. A gente fala em projeto, a gente tem projeto de leitura. Legal. Eu preciso, Tudo na vida, tudo. mesmo, Eu faço tudo projeto de tudo. Livros por mês, projeto de, por exemplo, que nem eu falei, de bens materiais, projeto de relacionamento Caramba, com a mulher. Tudo isso te dá vontade de viver, de melhorar o seu casamento, de melhorar com seus filhos, de melhorar. Tudo é um projeto e realmente você projetando aquilo e tudo que você, assim, eu, por exemplo, eu não escrevo, parece que passou o ano e eu não fiz. Ah, legal. E toda vez que você está olhando para aquilo, mesmo você fala assim, eu tenho que fazer tal coisa e você não escreve, por exemplo. E eu, às vezes, lembro de alguma coisa à noite e levanto e vou escrever. Eu vou escrever aquilo. Não, aquilo lá é uma coisa importante, eu escrevo. E eu acho que muitos músicos, outras pessoas de outros setores, sim. Eles fazem isso. Eles têm, né, pensamentos, lembro de... Ele levanta durante a noite e escreve. Eu gosto de fazer isso, projeto em tudo. Eu já ouvi alguns cantores falando que de madrugada acordou, sonhou com uma música, com a melodia, tudo. Foi lá e escreveu. Então, assim, eu também tenho um projeto, doutor. Assim, eu tenho um projeto de conhecer a dona Zenaide. Zenaide. É minha mãe, ele tá doido pra pegar minha mãe. Ô mãe, seguinte, ó, esse corte eu vou mandar pra minha mãe. Mãe, Dona Zenaide, me adota. mãe, o Hélio te quer. Eu já falei pra ele que Ela é brava. Eu falei A mulher pra ele brava. que chega de encosto, já pastor meu pai. Tô brincando, pai, te amo. É isso aí, doutor, muito obrigado. Muito obrigado por você ter Desculpa alguma vindo. coisa. Desculpa as brincadeiras aqui. Que isso, foi muito gostoso, obrigado. descontraído. Tá convidado para uma próxima vez, falar desses projetos aí. Legal, gostei do assunto. Gostei do assunto. Gostei de vir aqui. Gostei do assunto. Vim que é mais descontraído do que a televisão, Sim, né? sim, Na televisão não, você é mais- fica. não. Eu sou, como eu disse, sou tímido, apesar que você, advogado, não é tímido também. Sou do interior, como eu disse, né? De Tatuí. De Tatuí. Pessoal de Tatuí. Um abraço. Você acaba perdendo depois, logicamente. Você vai treinando, né? Até na profissão, você precisa, Claro. não pode ser tão tímido. Sim. E aqui fiquei bem descontraído. Poxa, que bom, então, que beleza. Na Gostei. próxima vez trazer o livro. Traz o livro. Trazer o livro. Vamos Assim, falar um pouco do livro. Gostei desse negócio de projeto, hein? Sim, Gostei sim. dessa. Você vai começar a fazer? Testa, começa a fazer. Vou fazer. É bom escrever, você olhar para aquilo todos os dias. É energia, né? O nosso corpo, o mundo é feito de energia. É verdade. Tem gente que não acredita, fala, é tudo besteira. Não, é tudo energia. Eu acredito num ponto, é que tem gente que coloca isso como um... Como posso dizer? Acima de Deus, É um acima patamar. Não. É, Eu não coloco isso eu acima, acredito, não, sim, tem sim, gente que sim. tem gente louca com coisa. Sim, não, sim. Tem gente que é mau caráter e acaba colocando coisa na energia. Mas tipo assim, eu acredito que o pensamento positivo, não entrar em certas pilhas, que querendo assim, alguém arranjar briga, não entrar nessas pilhas. Eu acredito que o que aconteceu com a gente, esse estúdio aqui, foi cedido pra gente. Provavelmente Mesa, é um televisão, projeto. Isso é um tudo projeto de vocês. foi cedido por isso.
É um projeto Energia. de vocês, é energia, é projeto de vocês, é um projeto de aumentar. Por exemplo, vocês podem ter um projeto de aumentar isso Sim. daqui, Logo, projeto de... logo aquela parte ali. sim. Olha, até caiu o negócio, caiu, cara. olha, energia. O negócio caiu. É energia. É energia. O negócio caiu, cara. energia. Não foi nada programado, não. É energia. Mas até para você não ficar com decepção, que você disse, se Sim. você colocar acima de tudo, Aham. porque senão você tem uma decepção. Sim, aí para de Aí acreditar. É. aquele projeto se torna uma decepção. Verdade. Tudo tem que ser na vida pontuado, né? Verdade. Você tem que dar valores para aquilo que tem que ser dado valores, aquilo que não tem que dar valor, você não pode dar valor. Ou, assim, você não saber, é o ponto. Quando vai ser alcançado, é Deus que sabe. Sim. É isso Deus aí. que sabe. Isso é Não é verdade. aquele momento que você vai falar que não, eu quero agora. Não tem Você valor. faz aquele campo de energia para acontecer, vai ser hoje, eu não sei. Isso é verdade. Verdade. Bacana. Cara, o podcast acabou bem. Graças a Deus, deu tudo certo, né, doutor? Sim, eu tava Energia, ansioso. caiu. A energia aí se propagou aqui, mas beleza. Obrigado aí mais uma vez. Sem vírgula, aguardando o seu comentário, se inscreva, dê um like no seu sininho. Esqueceu. Que mais? O telefone. Do telefone? Você nem lembra mais. Não, o telefone vai ficar pra próxima, que eu não marquei. Ah, então é o seguinte, ó. O nosso querido editor lindo, maravilhoso, gato. Sim. Quem é o nosso editor? O Peu. É claro. Vai deixar o telefone aqui que eu também não lembro. É pro saque. Se você tiver alguma reclamação no Sem Vírgula, Tem o nosso reclamação do Hélio. Se você quiser deixar algum comentário, fala assim, Reclamação pô, do advogado. fala assim, pô, gostei do advogado, me passa o contato dele. Ou alguma dúvida, a gente vai encaminhar pro advogado. Se você tiver assim, qualquer coisa assim, meu vizinho tá me devendo, manda pra gente que a gente vai fazer um vídeo cobrando o vizinho. Você fala assim, pô, meu amigo Hélio tem bafo. Manda pra gente que a gente compra uma balinha pra ele. E eu quero ser convidado para falar sobre a Iris, né? Que É mesmo, a gente é acabou mesmo. não falando nada sobre a Iris, né? Não, Que mas hoje na- é uma matéria que está em pauta aí, a venda da Iris, né? E é interessante esse assunto. Vamos marcar pra... Vamos combinar? Sim. Pois Já tá é, marcado. realmente, muito interessante. Já tá marcado, tá bom? Tá bom. Vamos Isso aí, marcar. muito obrigado. Sem vírgula aqui, deixando... Zê, um beijo, te amo. Zona Leste, somos nós. Ó, não tá gravando. O que você vai fazer com a minha mãe quando você pegar ela? Dá um beijo na boca. E o que mais? Um abraço e ela vai me deixar em casa, na casa dela. Vai usar o negocinho ali. O quê? Ok, não. Ah, mãe! Ô, mãe! Não. Ô, É mãe! só amor. É Então, só amor. Mãe, ó, o Hélio falou que vai usar Não. o gel, é o esquenta e o... Qual que é o outro? Tem que o esquenta Você sabia que e o minha mãe... retardante. Então, Zenaide, ó... Não pode ser retardado. Só. Não, fica esperto, manhã. Tchau, Vou beijo. mandar pra ela, você tá ferrado.